Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Vamos falar essa semana do dia 28 de setembro até o dia 4 de outubro. Já estou avisando que hoje eu tô meio maluca e tudo eu tô escrevendo errado, anotando errado, falando errado, pensando errado também. Então, se eu falar alguma coisa invertida, eu vou assistir de novo esse vídeo antes de postar, porque hoje é domingo, tá? Estamos em cima da hora. 11h52. E se eu falar alguma coisa errada, eu vou colocar nos comentários a errata, tá? Porque vamos ser sinceras, né? A gente não edita os vídeos. Temos aqui muita coisa pra falar, muita mesmo. Então vai ser um longa-metragem, preparem-se. Quem quiser fica até o final, maravilhosos, amo vocês. Quem não quiser também pode ir embora, não tem problema nenhum. A louca. Pessoas, primeiro recado de todos que vocês estão me perguntando, e é maravilhoso, sim, vai sair o Manual 2021. Tirei o Manual 2020 já de vendas, acabou, c'est fini. Temos o Manual 2021, tá chegando, vou anunciar datas logo logo, então fiquem de olho, porque esse clima que vocês assistem aqui no canal, para aqueles que ainda não entendem muito bem a diferença, é o clima coletivo, é o que tá rolando para todo mundo, né? Pro mundo todo, a energia que fica de pano de fundo pra galera toda. Para você entender como isso daqui pode afetar a sua vida no nível individual, você precisa do Manual 2021 ou de uma consulta com um astrólogo para explicar e falar: minha filha, Plutão tá em cima da sua Vênus em Capricórnio, você vai ter mudança nisso, nisso e naquilo. Então, no manual eu explico como fazer esse esqueminha aí. E esse ano eu tô colocando um negócio, porque eu ainda não gravei, mas já tá tudo estruturado. Eu tô colocando um extra no Manual 2021, um macete muito legal, vocês vão adorar. Quem assiste, quem comprou o Manual 2020, e lá no meu Instagram tem um monte de depoimento para aquelas pessoas mais inseguras, tem um monte de depoimento de pessoa que comprou e adorou, e vai ficar incrível. Só que eu tenho uma outra novidade muito legal para vocês não estão entendendo. Esse ano eu vou lançar um planner astrológico físico, assim ó, para vocês poderem pegar na mão de vocês. Sabe agenda? Tipo, agenda 2020, agenda 2021? Sim, eu vou lançar um astrológico, tá ficando a coisa mais linda, tem um design lindo, tá tudo lá, os aspectos, tudo, já tudo organizadinho. Então, quem quiser, dá pra dar de presente, quem quiser dá pra usar, aquelas pessoas que gostam, né, de escrever as coisas, tá a coisa mais linda e também vai ser lançado. Então não compra de ninguém, compra o meu que vai tá lindo, segura. Vou anunciando com o tempo, logo logo eu já vou lançar a pré-venda, tá bom? Então não compra de ninguém, compra o meu. Então esse é o recado, tem Manual 2021 e vai ter um planner, agenda astrológica 2021 também, e vai tá linda. Então vamos lá, contexto. Pessoas, eu queria só retomar, porque tem gente que vai chegando e não vai entendendo muito bem o que eu faço aqui nesses climas astrológicos, e eu acho muito importante eu relembrar vocês o que tá acontecendo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu explicar de onde surgiu isso, o problema. O problema não, né? Essa semana me deixaram um comentário dizendo: ai, mas eu chego aqui toda semana, você fala que vai tá ruim, não sei o que, eu tô achando que você tá usando isso de clickbait. Aí eu pensei assim, ai meu Deus, né? Clickbait, né, a gente usa assim, né, horóscopo do mês pro signo, que a gente tá pegando uma coisa que, sinceramente, é super genérica, não, né, cada mapa é individual, não dá pra você falar o horóscopo de touro esse mês, desculpa, eu não acredito nisso. Se eu quisesse fazer um clickbait, eu fazia isso pra vocês. Agora, me matar de estudar tudo isso daqui, ler efemérides e ficar marcando tudo pra vocês, pra interpretar, e ler livros dessa grossura sobre história e astrologia, gente, ó, em inglês, né, porque nem em português tem esse livro, recomendadíssimo, Cosmos and Psyche, do Richard Tarnas. Cadê? Eu acho que não tem em português não, viu? Mas talvez tenha. Ó o tamanho dessa bíblia, e eu gosto de história, tá? Mas eu não decoro história, vou ser bem sincera, meu negócio é astrologia psicológica, é o olhar do indivíduo e tudo mais. Eu não consigo ficar lembrando os fatos históricos, eu leio e eu esqueço, eu entendo o contexto, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que é enciclopédia. Então, eu tava, essa semana, pra fazer o Manual 2021, eu tava reestudando tudo que eu estudei pra fazer o Manual 2020 sobre o contexto, agora que já passou um ano, né? Aí eu tava relendo esse livro, olha lá, Moral Courage, Facing the Shadow and Tension of Opposites. A gente tá lendo um negócio desse
Aí eu escuto que eu uso isso aqui, que o cara escreveu, se matou pra escrever sobre a astrologia de todos os tempos e como a astrologia influencia a história, como que tá em cima tá como tá embaixo. E aí me falam que eu uso pra clickbait, sabe? Aí eu fiquei meio chateada. Então eu acho que a gente tem que... Eu quero só mostrar o contexto, porque cada um, né, escreve o que quer. Mas aí eu também fiquei preocupada, porque vocês têm que entender o seguinte... o contexto astrológico mundano, coletivo, é uma coisa. A coisa como isso fica no individual é outra. Por isso que eu faço o manual, né? Manual para você aplicar aquilo para a vida individual. Você não pode tomar decisões da sua vida pessoal baseado nesse clima. No sentido, eu não vou comprar aquela casa porque a Tiffany falou que Marte vai estar retrógrado. Quando você consultar com um astrólogo, quando você fizer todos os seus estudos, você pensa se você vai ouvir algum conselho. Porque quem já passou até em consulta comigo sabe que eu não dou aconselhamento, sabe? Eu acho que cada um sabe de si. Eu mesma uso astrologia para dar um direcionamento de como a energia vai estar na minha vida, mas eu confio muito também nas energias, assim, do tipo da minha intuição, do meu coração e do meu racional. Então, isso daqui é para você saber como é que vai estar o clima mundial. Isso é muito importante, porque vocês precisam ter essa distinção. Porque chega gente aqui também falando pra mim assim, né? Eu não quero ver o clima porque vai estar ruim. Gente, se vai estar ruim, é melhor a gente saber que vai estar ruim pra gente estar preparado. Se vai estar agressivo, é melhor que a gente saiba. Pra quê? Eu falo, a vida sem por exemplo, a astrologia é como se a gente estivesse vivendo num quarto escuro e a gente vai descobrindo o que tem naquele quarto escuro ao ficar batendo encostando e decorando. Mesmo, né? Toda vez que eu vou aqui tem uma planta. Toda vez que eu venho aqui tem uma estante. E aí a gente vai decorando e ganhando consciência aos poucos na vida através de andar no quarto escuro e ir memorizando. Isso é a vida sem um mapa astral. Você vai aprender na vida quem você é, qual é o seu temperamento, como que a vida funciona pra você, mas é o quarto escuro. Você vai aprendendo, vai tateando e vai fazendo. Aí a ganhada de consciência, ela vai vindo através das experiências de toque, de encostar, de descobrir a vida através dos momentos e eventos, certo? Deu pra entender? Quando a gente pega o mapa astral ou descobre as energias coletivas, é como se a gente acendesse a luz de uma vez. Aí a gente, meu Deus, a gente vê tudo que tem naquele quarto e fala, caraca, é mesmo, né? Eu bato o dedinho ali sempre, tinha um negócio ali. A astrologia, ela é a possibilidade de eu acender a luz do quarto e ficar mais fácil eu caminhar. Eu sei que tem um negócio, eu não vou tropeçar. É um pouco assustador no começo? Com certeza. Principalmente quando a primeira vez que alguém faz um mapa astral, é uma coisa meio chocante, né? Você sai de lá assim, né? Eu, pelo menos, meu primeiro mapa astral, eu saí meio assim. Mas é incrível. Então, a mesma coisa vale pro coletivo. A gente tá numa semana, numa das mais tensas do ano. Então, você vai sair por aí fazendo um monte de coisa errada, melhor você repensar, respirar. Você vai xingar o seu chefe essa semana? Você vai tentar confrontar o seu chefe essa semana? Eu recomendo que essa semana você não faça isso, porque a energia tá com muita agressividade. Aqui eu recomendo que a pessoa medite mais, né? Tente a balança, né? Tenta equilibrar um pouco. Se tá tenso, vamos tentar reenergizar isso, né? Eu tenho meditado mais, eu tenho feito mais coisas porque eu tenho tido muita dor de cabeça, eu tenho tido muita tensão, eu tenho tido brotoejas, né? Porque eu também sou gente, eu também tô sentindo isso. Então, é esse o meu recado, que é super importante, porque estamos numa semana bastante caótica. E o contexto é esse, tá, pessoal? Esse livro, por exemplo, ele explica de uma maneira maravilhosa toda essa energia da conjunção de Saturno-Plutão que a gente está vivendo, que vem mais ou menos já começando de 2018. Mas o meu contexto para você é o seguinte: a gente está num processo de mudança, e aqui respondendo ao clickbait, né, que não é que eu estou inventando que vai ficar ruim. O que acontece? Por exemplo, em 2010 a gente teve a quadratura de Urano para Plutão. Urano entrou em Áries, Plutão estava em Capricórnio. E se vocês lembram, de 2010 começou a acontecer a Primavera Árabe, vocês lembram, né? Que todo mundo começou a se revoltar. E aqui no Brasil a gente sentiu isso também um pouquinho depois, que foi aquele monte de protesto. Lembra que todo mundo saiu, começou com os 20 centavos, não sei o que lá, do ônibus e tal.
Muito bem. E aí, esses tipos de coisa que estão acontecendo esse ano, né? Esses encontros planetários, alinhamentos, eles não são assim da noite pro dia. Não é tipo, legal, Saturno fez conjunção com Plutão em janeiro, Júpiter vai fazer conjunção com Plutão o ano todo. E Júpiter vai fazer conjunção com Saturno em dezembro. Isso dura uma semana. Gente, a gente tá falando de coisas que duram 1, 2, 3 anos pra se formar e desformar, porque tem uma consequência muito grande, porque são coisas que acontecem demoram muito para acontecer. Então, quanto mais tempo um encontro planetário demora para acontecer, mais força ele tem, tá? Então, por exemplo, a quadratura de Urano para Plutão, ela demora bastante, porque Urano encontrar Plutão, porque são dois planetas muito lentos, demora muito tempo. Então, é uma energia muito forte quando eles se encontram, por conjunção, por quadratura, por oposição. Então, todo ciclo, ele tem um propósito de evolução da humanidade. Então, às vezes a gente precisa se rebelar, às vezes a gente precisa reestruturar, entende? Então não é assim, o universo tá contra nós. Beleza, de 2010 pra lá, pra aquele período, como eu disse, eu não sou historiadora, teve muita revolta. Depois disso, fora 2008, que foi quando Plutão entrou em Capricórnio, eu já falei isso bastante aqui, que foi que começou a gente ter que olhar o que não funcionava nos sistemas, né? Beleza, de lá pra cá, a gente foi formando, em 2018, que eu tô explicando pra vocês, uma grande aglomeração na energia de Capricórnio, que é o que a gente tá vivendo agora. Por isso que eu sempre menciono 2008, foi quando Plutão entrou em Capricórnio. Então aqui tá uma necessidade de reestruturar, trazer à tona tudo que em Capricórnio não funciona muito bem. Então, pra gente entender o que não tá bem, a gente precisa olhar para aquilo. Por isso que a gente tem tido que olhar para toda a nossa estrutura de sociedade e ver o que funciona e o que não funciona. Então as situações vão vindo à tona. E agora, então assim, de 2010 para cá foram vários eventos que vêm acontecendo. E de agora em diante, eu vou avisar agora o contexto, tá? Tivani, você falou que ia acabar em março, agora você tá falando 2022. Gente, calma lá, vamos lá. Em dezembro a gente vai ter a conjunção de Saturno com Júpiter com Saturno. Eu tô só pra não falar bobeira, não trocar os nomes. E depois disso, em janeiro e fevereiro, nós vamos finalizando, através de processos de Marte e das lunações que vão acontecer, eu não vou entrar em detalhes agora, até fevereiro vão ter várias explosõezinhas, sabe? Do tipo eventos e situações, de agora até fevereiro. Março dá uma melhorada. Só que no ano de 2021, a gente vai viver algo que a gente começou a viver esse ano, que é a quadratura de Saturno com Urano. Tá? Então isso ainda vai acontecer. Vocês não são de astrólogo. Olha o que a gente tá vivendo agora. Vocês realmente acham que tudo que a gente tá vivendo consegue melhorar até março de 2021? Vocês acham que não vai ter uma consequência disso? Vamos virar um botão e vai tudo voltar ao normal? Ou voltar a qualquer tipo de normal? Ou uma vida estruturada? Não! O que a gente tá vivendo agora, porque ainda tem a conjunção de Júpiter e Saturno, que eu tô falando pra vocês faz tempo, que é algo que acontece a cada 20 anos, isso vai acontecer no dia 21 de dezembro de 2020, e essa conjunção, ela vai trocar um ciclo de 200 anos de elementos, já expliquei isso várias vezes, vai de terra para começar a entrar em ar de vez. Então tem uma mudança ainda muito grande, e Júpiter e Saturno vai ficar em quadratura com Urano até no ano de 2021 inteiro, por isso que 2021 vai ter muito clima astrológico e vai ter lá no manual 2021 como isso afeta você, isso vai ser muito importante. Eu tenho muita coisa legal pra falar. E outubro de 2022 eles ainda vão estar se batendo, mas eu prometo, e isso não tem nada a ver comigo, eu só sou a mensageira, tá? Não atirem no mensageiro, que em 2023 a coisa dá uma aliviada. Então, aliviada mesmo, tá? Eu olhei ali 2023, 2024 e eu não vejo nenhum alinhamento tenso. Então ali a gente começa a ter alívio.
Mas não quer dizer, pessoas, que a gente vai ficar morrendo até 2022, morrendo no sentido psicológico. A gente sempre tá passando por alinhamentos planetários de uma forma ou de outra, tá? Por exemplo, esse alinhamento que a gente teve de Saturno com Plutão agora no janeiro de 2020, que eu avisei, né, que ele acontece de 34 a 38 anos em média, então é um tempo bem relevante. A última vez que isso tinha acontecido foi ali entre 81, né, 80 e 81, só que o caminho do meio entre 81 e 2020 é a oposição. Sabe quando que foi essa oposição? 2001, Torres Gêmeas. Então, tem a história, gente. É que eu não quero ficar falando disso porque, né? Leiam esse livro, tá? Do Richard Tarnas. O Richard Tarnas explica muito melhor do que eu. Mas semana que vem, como hoje já tá um longa-metragem muito grande, porque eu tenho muita coisa pra falar e muita coisa muito importante, semana que vem eu vou ler um trechinho, porque a semana que vem eu vou trazer um tema para falar com vocês sobre a polarização. Sabe essa polarização que a gente tá vivendo? O Richard Tarnas explicou tão bem essa polarização. Tá maravilhoso. Eu vou traduzir livremente para vocês semana que vem. Aguentem. Sobre essa questão que é super importante, tá? Então, é legal trazer esse contexto geral para vocês entenderem que a gente tá fazendo parte de um movimento histórico mesmo, assim, movimento no sentido, movimento planetário, tá? Histórico. Então, não é, ai que bom, em março eu vou marcar minha viagem pra Grécia e vai dar tudo certo. Eu sei lá se vai dar certo, gente. Aí vocês que têm o seu livre-arbítrio pra marcar a viagem de vocês, fazer o que vocês precisam fazer, tá bom? Olha só. Então, esses são todos os recados, já dei contexto. Recado, só que pontual. Mercúrio vai ficar retrógrado no dia 13 de outubro e vai ficar retrógrado até o dia 3 de novembro. Pessoas, agora, que hoje é dia 20 alguma coisa de setembro, é o momento ideal para você já fazer o backup, já se organizar dos documentos, das coisas todas, porque o Mercúrio retrógrado não é bom para iniciar novos projetos, ele é bom para reorganizar, refazer, revisar. Então é legal você programar aqui nesse período de Mercúrio retrógrado, arrumar seus armários, tirar a papelada, ver as coisas. E agora é o momento de você fazer o que precisa ser feito antes desse período, tipo assinar novos contratos e coisas em Mercúrio retrógrado costuma não ser muito bom, tá bom? Então já fica preparado que vocês têm aí uns 15 dias para se organizar para esse evento. Muito bem. Falando em retrógrado, essa semana ela é muito importante pelo seguinte: Saturno vai andar para frente aqui no dia 29 para 30 do mês de setembro, 28 para o 29 para o 30, né? Bem ali nessa que é agora, né? Sei lá, segunda, terça, quarta-feira. E eu tô falando há muito tempo dessa semana, porque Marte tá em Áries, causando esse monte de incêndio, esse monte de energia de agressividade que a gente tá sentindo, pelo menos assim, né, no mundo interno, tipo de irritabilidade, de ai, não aguentamos mais. É da energia muito forte desse Marte no signo de Áries. E assistam o vídeo sobre Marte para entender como isso afeta o teu mapa individual, que esse vídeo tá muito bom para entender isso. Só que o que acontece, pessoas, é que ele tá numa quadratura exata para Saturno o mês todo. Essa quadratura tá se aplicando, né? Tá ficando cada vez mais exata. E ela vai ficar exata bem no dia que o Saturno começar a andar para frente. Então, de toda a tensão que a gente já tá acumulando, essa semana é a semana mais difícil para isso. E então a gente vai precisar meditar mais essa semana. A gente vai precisar ficar mais consciente das nossas atitudes, movimentos em relação aos outros e em relação a nós mesmos, né? Cuidado aí na direção, cuidado para acidentes, queimaduras, cortes e tudo isso no sentido também psicológico e comportamental. Fiquem bastante atentos, tá?
E tem também a questão que eu sempre falo do terremoto essa semana. E não é pra ficar pensando, vai ter terremoto, não é isso, é a questão da tensão. Eu já nem tô pensando mais nas questões mundiais, eu fico só olhando, eu fico só observando, porque tá muito forte. Esses incêndios nos lugares, assim, eles destroem a minha alma. Eu fico mal, eu tenho sonhos sobre os animais. Eu tenho tido... Isso me entristece num nível absurdo. Então, é muito difícil lidar com tudo isso. Eu espero que, vocês estejam tomando no dia a dia de vocês atitudes que sejam favoráveis ao meio ambiente, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência no nível individual. Fora cobrar os políticos das atitudes todas que eles deveriam ter, que é algo que a gente tem que fazer sim. Mas eu acho que a gente muda o mundo mudando nossas atitudes individuais. Usar menos plástico, ter mais consciência, reciclar, consumir menos carne, tá? Carne, você não precisa parar, nada disso você precisa parar. Você só precisa, na minha opinião, ganhar consciência de quanto você faz isso e o impacto que isso pode ter, Porque, afinal, o gado precisa de pasto, E a gente consumir aquilo em excesso favorece essa indústria, de abrir espaços, se é que vocês me entendem. Então, eu acho legal a gente fazer a nossa parte. Mas cada um faz o que quer, eu acho que cada um sabe de si. E acontece que Plutão também vai ficar direto no dia 4, que é bem no finalzinho dessa nossa semana aqui. E os dois estão parados, O Vitor de Castro falou que dá pra ouvir os pássaros no clima astrológico, eu achei muito legal. Comenta aí se dá pra ouvir os pássaros de fundo nos meus vídeos. Então, os dois planetas super fortes, que são a temática do ano, principal, que foi a conjunção deles em janeiro, ficando parados na mesma semana e Marte estando em quadratura para esses dois planetas, fala pra gente que são as 2 semanas de muita atenção, muita atenção. As 2 semanas que eu digo, porque isso reverbera até semana que vem. Então, muito alinhamento. Agora, é importante entender, e esse é o meu outro recado, tendo uma análise mais profunda das coisas, que a partir de agora, Júpiter, Saturno e Plutão começam a andar para frente. Marte ainda está retrógrado, Mercúrio vai ficar retrógrado, tudo bem. Mas é a partir de agora que a gente vai começar a ter movimento novo. Quando todo mundo começou a ficar retrógrado a partir de abril, a gente começou a revisar, a estagnar, olhar para dentro. Aí do período, então, vamos supor, de abril a outubro, que fica muita gente retrógrada nesse ano, a gente ficou revendo as questões todas que tinham sido lançadas mais ou menos uns 5, 6 meses antes, quando estava todo mundo direto, Os planetas andando para frente. Então, todo esse período de revisão aí, de fim de abril até agora, como em linhas gerais, começa e vai em direção ao encontro de Júpiter e Saturno em dezembro. Então as coisas vão começar a acelerar. A gente vai ver o movimento que como fala isso? Atinge pico ali por volta de dezembro, janeiro e fevereiro. Então vocês vão sentir o movimento na vida de vocês também, como um todo, Do mês de outubro e principalmente a partir de novembro, quando Marte vai andar pra frente, tá? Netuno já vai estar quase, ou vai já andar, e vai todo mundo pra frente, vocês vão ver assim que vai tudo começar a desenvolver novos temas a partir dali. Muito bem. Temos isso. Aí sim, Essa semana tem lua cheia. E lua cheia em que signo, pessoas? Em Áries. Já não tá tendo tudo em Áries? Por que não uma lua cheia em Áries também? Sim, nós vamos ter uma lua cheia no dia 1º de outubro de 2020, às 18 horas e 5 minutos do horário aqui de Brasília. Olha que legal, essa lua cheia, ela vai acontecer aqui, eu tô usando como referência São Paulo, bem no horário do nascer da lua, do pôr do sol e do nascer da lua. Então, nesse dia aqui, se vocês olharem no dia 1º, se vocês olharem o leste, vocês vão ver a lua nascendo bem grande, E é um horário muito especial para fazer uma boa meditação sobre
né, o teu uso do seu poder pessoal, Áries, né, a sua autonomia, a sua iniciativa. Você é uma pessoa que atropela todo mundo, ou você é uma pessoa que às vezes é muito do lado Libra, né, muito querer agradar todo mundo, querer ver todo mundo feliz e por causa disso se prejudica. Acaba se sentindo sufocado por causa da sua própria falta de atitude, né? É sempre legal a gente tentar trazer o equilíbrio. Então a Lua em Áries, já todo esse conflito, né, de Marte em Áries, apesar dela estar bem longe de Marte no dia 1º, claro, vai chamar de novo para todas essas nossas questões. E essa Lua vai acontecer em conjunção com Quiron. Então, refletir sobre, né, eu deixo o outro me ferir ou eu firo as pessoas com o egoísmo excessivo, né, com o autocentramento excessivo. Então essa é uma questão pra gente olhar, a questão das relações, né, não só afetivas, o eu e o outro. Isso é um tópico importante pra gente refletir. E aí é muito importante também porque no dia seguinte a essa Lua, vocês vão no dia 2 olhar de novo lá, a Lua nasce um pouquinho mais tarde, no dia seguinte, é sempre assim. Então, sei lá que horas, deve ser umas 7, 8 horas, a Lua vai subir e ela vai subir em conjunção com Marte. Então vocês quando olharem a Lua cheia, eu acredito, não sei se a Lua vai estar muito brilhante, aí já é coisa de astronomia, mas na teoria ela vai estar em conjunção com Marte. Vocês vão ver pertinho um ponto laranjinha, vai ser Marte, tá? E no dia seguinte ainda também vocês vão conseguir ver, talvez, dependendo da astronomia, não sei como vai funcionar, vocês consigam ver mais perto o Marte ali como referencial para aquelas pessoas que não sabem achar Marte no céu sozinho. A Lua vai ajudar. Aí o pessoal fala pra mim, e o que significa, né, quando a Lua tá junto? Gente, a Lua, como ela tá a cada 29,5 dias, né, ela volta, é o que eu expliquei lá atrás. Quanto mais comum é algo acontecer, menos relevância ele tem. A gente sempre considera Lua nova e Lua cheia como eventos importantes. Quando a Lua faz conjunção com Marte, ela faz isso a cada 28, 29 dias. Então, é relevante? Sim, claro que é. Mas não é que nem Marte quadratura com Saturno, tá? Ou Saturno em conjunção com Plutão, que acontece a cada 34 ou 38 anos. Entendeu a diferença? Então é importante? Sim, a gente vai estar emocionalmente volátil. Mas não é assim, meu Deus, é nesse dia que o mundo acaba. Não, então, mas esses dia 1º e dia 2 a gente vai estar que tá, então, por favor, tá? Tenham atenção e cuidado com a cabeça, né? Áries rege a cabeça, bater cabeça, dor de cabeça, cortar a cabeça. Ai, Deus me livre, gente, que coisa horrorosa, tá? Então, atenção, é brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Aí é o seguinte, eu estou em 28 minutos, a câmera para nos 29, e aí é isso que eu tinha pra falar. Eu falei que era um longa-metragem. Tenham atenção nessa semana. Semana que vem eu volto com um pedacinho do livro que eu quero separar para falar com vocês, então apareçam. Falo mais as novidades dos meus planners, manuais, enfim. Tenham cautela, reflitam, transformem a vida de vocês, não surtem e calma que daqui 2 semanas a energia vai dar uma apaziguada e vocês vão conseguir tomar um novo direcionamento aí para essas questões, tá bom, meus amores? É isso, tenham uma ótima semana. Obrigada a você que ficou até o final desse longa. Um beijo, até lá.